T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition, we have a liftoff. Resulted in a 4-day delay for analysis. Charles Colhase, Mission Analysis and Engineering Manager for Voyager for the Jet. No verão de 1977, numa ambiciosa missão espacial, as sondas Voyager foram lançadas em direção aos confins do universo. Levaram consigo informações sobre o nosso planeta e sobre a espécie humana. Quase 40 anos depois, o objeto construído pelo homem que se encontra mais longe do planeta Terra só agora se aproxima da orla do Sistema Solar, a 20 mil milhões de quilómetros. Estamos habituados a pensar que o Sistema Solar acaba com o último planeta. Mas, na realidade, ele é mais de 2000 vezes maior do que a órbita de Neptuno. Nos limites da influência do Sol, habitam corpos feitos de rocha e de gelos. À espera, durante milhões de anos, de alguma perturbação que os precipite em direção ao Sol. Quando isso acontece, forma-se um novo cometa. Foram os cometas que nos deram as primeiras indicações de que o Sistema Solar se estendia para além dos planetas. Estamos habituados a pensar no Sistema Solar apenas como um disco de planetas em órbita em torno do Sol. No entanto, o Sistema Solar estende-se muito para além disto. E os cometas dividem-se em duas classes, tipicamente os cometas de longo período, com períodos superiores a 200 anos, que parecem vir de todas as direções relativamente ao plano onde orbitam os planetas, e os cometas de curto período, cometas com períodos menores que 200 anos, que vêm mais ou menos na zona do plano dos planetas. Ora, dos cometas de curto período, conseguiu-se perceber que, depois de Neptuno, existe um disco chamado hoje a cintura de Kuiper, que está na origem da maior parte dos cometas de curto período, onde se situa hoje também o ex-planeta Plutão, sendo que os cometas de longo período vêm da chamada nuvem de Oort, uma região muito distante do Sistema Solar, em que, se olharmos para esta imagem à escala, se esta fosse a distância do Sol a Neptuno, a nuvem de Oort, de onde vêm esses cometas de longo período, estender-se-ia a mais de 500 metros daqui. Ou seja, a nuvem de Oort pode estender-se entre as 10.000 e as 100.000 unidades astronómicas, ou seja, 10.000 e 100.000 vezes a distância da Terra ao Sol. Esses objetos da nuvem de Oort estão tão longe do Sol e são tão pequenos que nem com a próxima geração de telescópios os vamos conseguir observar diretamente. A única hipótese, que é a que está em estudo, é observá-los por um método com um nome curioso que se chama serendipidade, que na prática quer dizer um golpe de sorte. Consiste em apontar o telescópio para uma zona do céu e esperar que algum desses objetos passe à frente de uma estrela, eclipsando-a por uma fração de segundo,
e aí saberemos que alguma coisa passou por lá e que deve ter sido um objeto da nuvem de Oort. Porém, não os vamos conseguir observar diretamente, pois a luz que refletem do Sol é demasiado fraca. Durante as próximas décadas ainda estarão muito para além do alcance dos nossos telescópios. Acredita-se que a nuvem de Oort não é senão os restos da formação do Sol e do Sistema Solar. E estima-se que seja povoada por bilhões de pequenos corpos. Esta enorme estrutura esférica que encapsula o Sistema Solar situa-se 2000 vezes mais longe do Sol do que a Terra e prolonga-se até aos confins do Sistema Solar, até 100.000 unidades astronómicas. Mais perto do Sol, para lá de Neptuno, e até 50 unidades astronómicas, há um outro reservatório de cometas, a cintura de Kuiper. Aqui, corpos semelhantes aos que se pensa existir na nuvem de Oort orbitam o Sol num disco achatado. Estima-se que muitos deles tenham mais de 100 km de tamanho. O maior que se conhece é Plutão, o antigo nono planeta do Sistema Solar. Plutão é um planeta pequeno, mais pequeno do que a nossa Lua, e tem uma órbita muito peculiar. Em 2004, descobriu-se um outro objeto de dimensões consideráveis, Haumea, com 1/3 do tamanho de Plutão. E no ano seguinte descobriu-se Makemake, com 2/3 do tamanho de Plutão. Mas foi a descoberta de Eris, também em 2005, que pôs em causa a classificação de Plutão como planeta principal. Quantos mais destes corpos haveria? Com a descoberta de Eris, um grande objeto depois de Neptuno, com mais de 2000 km de diâmetro, levantou-se a questão se Eris devia ser também considerado um planeta. Gerou-se um grande debate na comunidade científica sobre, afinal, o que era ou o que não era um planeta. Optou-se por uma definição que despromovia Plutão do seu estatuto de planeta e passaram-se a considerar a existência de planetas anões, ou seja, pequenos corpos, embora tenham 2.000 e 3.000 km de diâmetro, que conseguem ser aproximadamente esféricos por ação da sua própria gravidade, pela formação e evolução, mas na sua órbita não conseguiram limpar a sua órbita de todos os pequenos corpos que por lá andarem, ao contrário do que fazem os planetas propriamente ditos. Hoje em dia conhecemos como planetas anões Plutão, Eris, Makemake, Haumea e o maior dos asteroides, Ceres, que também é um planeta anão. Recentemente, as últimas medições de Eris indicam que provavelmente Eris até é um bocadinho mais pequeno que Plutão. No entanto, Plutão não vai voltar a ser promovido para planeta. E voltou-se a descobrir um grande objeto para além de Neptuno, ainda com uma matrícula 2012 VP113, terá um nome um dia, que volta a levantar a questão se existem ainda planetas mais distantes que Neptuno, esses sim que tenham conseguido limpar a sua órbita, mas ainda por detectar. Não obstante a sua designação, Plutão tem 4 satélites naturais, um deles com metade do seu tamanho. Em 2006 foi lançada uma sonda em direção a este planeta anão chamada New Horizons, ou Novos Horizontes. Chegou a Plutão em 2015 e revelou detalhes surpreendentes, nomeadamente que Plutão tem uma atmosfera ténue. O planeta Neptuno tem uma influência gravitacional grande na cintura de Kuiper. Ao longo de milhões de anos, as órbitas dos objetos transneptunianos e do próprio Neptuno estabilizaram de modo a que hoje em dia as colisões entre eles e deles com Neptuno sejam impossíveis, a não ser que haja alguma perturbação externa. Estão todos no seu sítio orquestrados, como um relógio. Os próprios planetas anões, Plutão e Eris, cruzam a órbita de Neptuno frequentemente, mas jamais poderão colidir com ele na configuração atual.
Os planetas Neptuno, Urano, Saturno e Júpiter têm uma estrutura que é muito diferente da Terra e dos outros planetas do Sistema Solar. Não só são muito maiores, como são praticamente feitos de gás. A constituição interna de Neptuno e Urano, em particular, é muito semelhante. Têm um núcleo de rocha e ferro derretidos, cobertos por uma camada gelada de água, amónia e metano, que por sua vez está envolvida numa espessa camada de gás, principalmente hidrogênio. Ambos têm uma cor azul, porque as camadas superiores das suas atmosferas contêm metano, embora o azul de Neptuno seja consideravelmente mais forte, por motivos ainda desconhecidos. Neptuno tem ainda uma característica que Urano não tem: enormes tempestades. Os ventos mais fortes alguma vez registados foram precisamente neste planeta, 2100 km/h. Acredita-se que estas tempestades se formem e dissipem ao longo de centenas de anos. Neptuno tem várias luas. Uma delas, Tritão, é quase do tamanho da nossa Lua e orbita Neptuno ao contrário. É o único satélite com esta característica no Sistema Solar. A uma temperatura a 200 graus negativos, a lava dos vulcões à sua superfície é feita de gelos pastosos. Saturno, o planeta dos anéis, e Júpiter, o maior do Sistema Solar, têm uma aparência muito diferente da de Urano e Neptuno. A sua cor é amarelada em vez de azul e apresentam bastante mais estrutura. A cor é igualmente devida aos elementos químicos que constituem a atmosfera superior. No caso de Júpiter e Saturno, o que observamos são predominantemente nuvens de gelos de amoníaco, água e outros compostos. Nestas camadas desenvolvem-se ventos e tempestades que dão ao planeta a aparência que conhecemos. As riscas, em particular, são causadas por ventos que circulam em direções opostas. E as tempestades, que aparecem como manchas mais escuras, são enormes furacões. A grande mancha vermelha de Júpiter é a tempestade mais antiga que se conhece. Sabe-se que dura há mais de 400 anos, pelo menos desde que Galileu a observou pela primeira vez. Nas tempestades de Saturno, por vezes observam-se trovoadas com intensidades 10.000 vezes mais fortes do que na Terra. No seu interior, Júpiter e Saturno são também muito semelhantes, descontando a diferença em tamanho. Sobre um pequeno núcleo de metal e rocha, tem uma camada de hidrogênio líquido a alta pressão, coberta por uma outra camada de hidrogênio gasoso, que termina com a parte da atmosfera que desenvolve as nuvens que observamos. O que distingue Saturno é sem dúvida os seus majestosos anéis. Apesar de todos os planetas gigantes do Sistema Solar terem anéis, nenhum se comparam à dimensão dos de Saturno. Não é de surpreender que tenham sido os primeiros a ser descobertos, embora Galileu não os tivesse interpretado como anéis, inicialmente apelidando Saturno de planeta com orelhas. Por enigmáticos que sejam Júpiter e Saturno, são sobretudo os seus satélites que estão na mira da comunidade científica atualmente. Titã é a maior lua de Saturno e tem a particularidade de ter uma atmosfera densa. É composta maioritariamente por azoto, como a nossa atmosfera atual, mas tem uma grande quantidade de metano. Titã foi estudada pela sonda Huygens, que aterrou na sua superfície e que descobriu que as suas rochas e pedras são arredondadas, indicando que terão sofrido erosão pela ação de chuvas. Estas chuvas ácidas acumulam lagos de metano e etano à superfície. A presença de uma atmosfera e de compostos orgânicos sugerem que pode haver ou ter havido formas de vida rudimentares nesta Lua, embora tivessem que ser seres muito diferentes dos que conhecemos na Terra, já que a temperatura de Titã, 180 graus negativos, não permite a existência de água líquida à superfície. Por outro lado, observações de uma outra lua de Saturno, Encélado, sugerem que essa sim possa ter condições para ter água líquida. Encélado é uma lua completamente coberta de gelo. Mas a detecção de enormes plumas semelhantes a geysers emitidas por Encélado e de grandes falhas no gelo da sua superfície sugerem que o interior da Lua será quente o suficiente para que exista água líquida. A análise dos compostos emitidos pelas plumas também revelou a presença de compostos orgânicos, necessários para o desenvolvimento da vida como a conhecemos.
Encélado compete com a Europa pela posição de lua com mais condições para albergar vida no Sistema Solar. Europa é uma lua de Júpiter, uma das 4 que Galileu detectou com o seu pequeno telescópio. Como Encélado, tem uma superfície gelada que muito possivelmente cobrirá um oceano líquido. E se Europa e Encélado são 2 luas de gelo, Io, pelo contrário, é o corpo mais vulcânico do Sistema Solar, com injeções de lava a erguer-se até 300 km acima da superfície. A superfície deste satélite joviano renova-se a uma taxa de 1 cm por ano. É como se em apenas alguns milhões de anos esta lua se virasse do avesso. Aproximando-nos do Sol, a temperatura vai aumentando. Entre Júpiter e Marte, a temperatura sobe aos 100 graus abaixo de zero. No quase vazio do espaço, esta temperatura é suficiente para começar a sublimar o gelo de água. Devido à baixíssima pressão, no espaço a água nunca chega a ser líquida. Passa diretamente de gelo para vapor. À medida que se aproximam do Sol, os cometas desenvolvem cabeleiras e caudas dos gases e poeiras que se vão soltando. A esta distância, encontramos a cintura de asteroides, um disco com mais de 300 mil objetos que se pensa serem os restos de corpos rochosos que não se puderam aglomerar para formar outro planeta devido à poderosa influência de Júpiter. O maior destes corpos, Ceres, tem 1000 km de diâmetro e é na realidade um planeta anão do Sistema Solar. Ceres tem mais massa do que todos os outros asteroides juntos. Em 2006 descobriram-se corpos de gelo na cintura de asteroides. Foi como encontrar neve num dia de verão. Nesta zona do Sistema Solar, a temperatura é suficientemente elevada para sublimar qualquer gelo. No entanto, sabemos hoje que no interior alguns destes objetos, por baixo da sua crosta, existem grandes quantidades de gelo. Isto leva-nos a pensar que, por um lado, poderemos estar errados quanto à nossa ideia de como este gelo é formado nesta zona do Sistema Solar, ou então estes corpos migraram de zonas exteriores do Sistema Solar, vindo, por exemplo, da cintura de Kuiper. No início da formação do Sistema Solar, nós acreditamos que os planetas gigantes não estariam exatamente nas órbitas que ocupam hoje em dia. Eles estariam numa configuração muito mais compacta, ou seja, estariam em órbitas muito mais próximas umas das outras. Era possível que as órbitas se mantivessem tão próximas umas das outras, porque além dos planetas, nessa altura, no início da formação do Sistema Solar, existia também muito gás, hidrogênio e hélio, com o qual os planetas interagiam. O gás, além de ajudar à estabilização do sistema, fazia também com que os planetas migrassem dessa configuração inicial para a posição atual. Nós acreditamos que Júpiter terá migrado para dentro do Sistema Solar, ou seja, em direção ao Sol, enquanto Saturno, Urano e Neptuno terão migrado para fora. Durante este processo de migração, inclusivamente, há modelos em que mostram que Urano poderia ser o planeta mais externo e terá trocado de posição com Neptuno, ou seja, Neptuno estaria entre Saturno e Urano, mas devido à migração eles terão trocado de posições. Nós temos algumas evidências de que as coisas terão acontecido efetivamente desta maneira, através das crateras de impacto que existem nos planetas rochosos, como por exemplo a Lua. O que acontece é que os planetas, ao migrarem das suas órbitas, estabilizam, por um lado, a cintura de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, por outro lado, a cintura de Kuiper, que fica para lá da órbita de Neptuno, e os corpos que compõem estas duas cinturas de corpos são ejetados e vêm ser projetados, vêm colidir com os planetas internos, com os planetas rochosos. Mas há cerca de 4.000 milhões de anos, logo após a formação do Sistema Solar, os planetas interiores, incluindo a Terra, sofreram um bombardeamento intenso de cometas e asteroides ricos em gelos. Não se sabe ao certo o que precipitou o movimento de tantos corpos, mas pensa-se que os planetas gigantes terão migrado na sua órbita, perturbando as cinturas onde se encontram os pequenos corpos e catapultando-os em todas as direções.
A maioria das crateras que vemos hoje na Lua foram formadas nessa mesma altura. Para a Terra, este bombardeamento de cometas poderá ter trazido muita, se não toda a água que temos hoje no planeta. Depois da cintura de asteroides, encontramos o primeiro dos planetas rochosos. Marte, a Terra, Vênus e Mercúrio são planetas constituídos por rocha, com uma superfície sólida e sem a extensa cobertura gasosa que caracteriza os planetas mais externos do Sistema Solar. Marte é um planeta irmão da Terra, apesar de ter só metade do seu diâmetro. Atualmente, o chamado planeta vermelho possui uma fina atmosfera, constituída praticamente só por dióxido de carbono. As temperaturas no Equador, ao meio-dia de um dia de verão, podem atingir mais de 20 graus centígrados. Missões robóticas enviadas a Marte têm fornecido muitos detalhes sobre o planeta que de outro modo não poderíamos ter. Entre as descobertas mais recentes está a confirmação da presença de água em Marte. Marte tem sido o planeta mais visitado por missões espaciais e essas missões revelaram-nos uma superfície fortemente moldada pela presença de água. A água é essa que existiu no passado, porque atualmente não se encontra água no estado líquido na superfície. Essas imagens mostram-nos ravinas, mostram-nos vales muito semelhantes ao que existem na Terra e, portanto, são evidências de que houve água no estado líquido na superfície de Marte. Atualmente isso não existe, como as sondas também nos revelam, e crê-se que a presença de água à superfície está relacionada, sem dúvida, com a atividade vulcânica que houve no passado em Marte. Acredita-se que tenha sido muito intensa, isso é visível pelos edifícios vulcânicos que nós observamos nas imagens. Acontece que essa atividade vulcânica contribuiu para que, se fosse possível, haver uma atmosfera mais densa do que existe atualmente, por causa dos gases que são expelidos pelos vulcões. E essa atmosfera cria uma espécie de efeito de estufa que permite ter temperaturas em que a água pode ocorrer no estado líquido. Por razões desconhecidas, não se sabe muito bem qual a razão ou razões misteriosas que a atividade vulcânica cessou e então o que acontece é que deixa de se expelir gases para a superfície, para a atmosfera, e como tal a atmosfera fica mais ténue, é rarefeita, mais dissipada e não permite manter a água no estado líquido. Provavelmente evaporou-se ou então também introduziu-se no subsolo e o que nós encontramos hoje em dia é de facto água no subsolo de Marte, já foi confirmado pelas missões. É o que acontece com a missão Curiosity, que é um robô que leva a bordo um laboratório super completo que vai permitir fazer uma série de análises, e está atualmente a fazer uma série de análises químicas para determinar a composição dos solos, a composição das rochas, tentar descobrir formas de carbono, que é um componente essencial à vida, tentar perceber o que é que aconteceu à água, no fundo tentar perceber a evolução do planeta e compreender o planeta em termos de evolução geológica, a evolução da sua atmosfera também, para perceber como é que irá evoluir, como é que evoluiu no passado e como é que irá evoluir. Portanto, tudo isto são pistas que permitirão compreender a história de Marte, a sua história geológica e o seu clima também, a evolução climática. Marte reúne 3 condições essenciais à vida tal como a conhecemos: carbono, água e a evidência de ter tido um campo magnético no passado. Isto significa que existir ou tendo existido vida no Sistema Solar para além da nossa Terra, Marte parece ser o planeta que tem as melhores condições. A Terra é o único local onde se sabe com certeza que existe água líquida à superfície e vida complexa. E é também o local de onde observamos e estudamos tudo o que conhecemos do universo.
A Lua, pela sua proximidade, foi o primeiro local que os seres humanos visitaram fisicamente. Desde 1969, já 12 homens andaram na sua superfície. Mas foi só em 2010, com a exploração remota do Polo Norte da Lua, que se confirmou a presença de gelo de água em zonas que nunca chegam a receber a luz do Sol. O planeta Vênus também já foi estudado em grande detalhe por missões dedicadas. Mais de 40 sondas já foram enviadas ao que também é chamado planeta gêmeo da Terra. Mas as semelhanças reduzem-se ao tamanho e à constituição física, já que de resto, Vênus é talvez o planeta menos convidativo à vida como conhecemos no nosso planeta. Vênus, apesar de não ser o planeta que está mais perto do Sol, é o mais quente do Sistema Solar, devido ao seu intenso efeito estufa. A sua superfície nunca chega a ser visível, pois o planeta está continuamente coberto por uma espessa camada de nuvens, essencialmente compostas de gotículas de ácido sulfúrico. Por esse motivo, poucas das sondas enviadas a Vênus conseguiram efetivamente aterrar e enviar as suas imagens. Vênus apresenta uma combinação invulgar de extremos no Sistema Solar. Se não vejamos, tem uma rotação que é contrária a todos os outros corpos do Sistema Solar, por ter o seu eixo invertido. Por outro lado, roda muito lentamente. Tão lentamente que o seu período de revolução sobre si próprio é mais longo do que em torno do Sol. Ou seja, o dia é mais longo do que o ano em Vênus. O facto de Vênus ter esta rotação tão lenta tem implicações consideráveis sobre a circulação geral da atmosfera. Em comparação com a Terra tem os ventos do oeste e os ventos alísios, bem conhecidos, enquanto que Vênus, não. Vênus tem um sistema de ventos que é horizontal, paralelo ao Equador entre as latitudes médias e que nas zonas polares apresenta um vórtice de grandes dimensões que tem características semelhantes à estrutura das tempestades tropicais na Terra, mas com uma dimensão muito maior. Vênus não é, em geral, visto desta maneira, em que é apresentada a sua topografia, porque Vênus está recoberto por uma camada de nuvens de ácido sulfúrico que o recobre completamente. Estas imagens foram possíveis através de radar. No caso destas nuvens de ácido sulfúrico, elas são muito refletoras, o que faz com que cerca de 3/4 da radiação solar seja refletido e só 1/4 da radiação consiga penetrar até ao Sol. Mas mesmo assim, devido ao elevado teor de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus e à elevada pressão atmosférica que ultrapassa as 90 vezes a pressão atmosférica na Terra, isto contribui para um elevadíssimo efeito de estufa que, descontrolado, de maneira que a temperatura à superfície ultrapassa os 460 graus Celsius e o que o torna Vênus o planeta mais quente no Sistema Solar e que o torna também um notável caso de estudo para o aquecimento global e para as alterações climáticas. Mercúrio é o planeta que está mais próximo do Sol e é o mais pequeno dos planetas principais. Sem atmosfera, a amplitude térmica entre a noite e o dia pode chegar aos 600 graus, tornando altamente improvável a existência de vida neste planeta. Curiosamente, em Mercúrio o ano é mais curto do que o dia. A partir do nosso Sistema Solar, apercebemos da enorme variedade de características que os planetas podem ter. Com bilhões de estrelas só na nossa galáxia, é seguro prever que haja muitos outros sistemas planetários
com características igualmente interessantes. Quantos haverá parecidos com o nosso?